Muito boa tarde a todos os ministros e irmãos, todos os irmãos nos diversos países que estão conectados com esta reunião que o missionário Miguel Bermudes Marim tem ou está fazendo lá no México, no lugar onde ele está, junto com todos os ministros, irmãos e irmãs. Hoje, sábado 18 de fevereiro deste ano de 2023, agradeço ao missionário Miguel Bermudes Marim que me concede esta bênção de poder enviar estas palavras de saudação e pedir a Deus a sua bênção sobre todos vocês e também sobre mim, neste último tempo, o tempo do fim que estamos vivendo, neste último tempo que estamos vivendo, tempo que concerne a cada um de nós conhecer quais são as promessas que Deus tem para nós. Promessas que Ele as cumprirá, Deus, no seu devido momento. Podem assentar-se, por favor. Estamos no tempo de adoção. Portanto, é um tempo muito importante. E nele estamos sendo preparados, nesse tempo, para brevemente obter esse corpo eterno e glorificado, que Ele prometeu para nós, os que estamos vivos, os que permanecemos vivos, porque Ele falou assim, falou desse jeito em 1 de Coríntios 15, e também em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, e em diversas escrituras, as quais vão estar se cumprindo neste tempo do fim, neste último tempo, nesta geração que estaria viva, vivendo, e estaria sendo preparada para receber as promessas que faltam por serem cumpridas neste último tempo. Na última geração que estaria vivendo nestes corpos terrenos, terrestres, e que se estaria palpando nesses corpos terrenos, estaria palpando todo o fim, o final do programa divino no meio da raça humana. Ou seja, que é a geração de filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, que estariam neste planeta Terra, experimentando pela última vez o que é passar por esta terra, fazer contato com a vida eterna, ser preparados para obter a transformação e depois ser transformados e então depois ser raptados. Ou seja, este processo que Deus nos permitiu ter neste tempo por predestinação, porque você e eu não escolhemos esse tempo, senão que foi Deus, desde antes da fundação do mundo, que nos escolheu para que passássemos por este planeta Terra, tal como passou por este planeta Terra os diversos escolhidos de Deus, de dispensações e de eras, e fizeram contato com o programa divino no qual eles estiveram manifestados aqui na Terra. E nós, como filhos de Deus deste tempo do fim, deste último tempo, entramos para fazer parte desse grande programa divino, e Deus nos colocou na etapa mais importante do seu programa, a dispensação mais importante do seu programa, onde Ele nos colocou nesta terra para, em primeiro lugar, fazer contato com a vida eterna, que é recebendo o Senhor na sua primeira vinda, e dessa forma obtivemos esse corpo eterno da sexta dimensão, porque a teofania é eterna. No campo espiritual obtivemos esse corpo eterno, ou seja, essa teofania que vem da grande teofania de Deus. Portanto, no campo espiritual já temos esse corpo eterno, corpo que
é teofânico e depois obteremos o corpo eterno e glorificado, o que é essa teofania que veio de Deus e é eterna, essa teofania entrará neste corpo e nos transformará, ou seja, seremos mudados e dessa forma obteremos esse corpo eterno. Mais físico, ou seja, já será uma coisa física, algo físico, porém eterno. Não como o que temos agora, que é temporário. E é a geração que pela última vez experimenta o nascer de novo através de crer na sua primeira vinda e experimenta ou experimentará o ter esse corpo eterno e glorificado estando vivos. Ou seja, que é a geração mais privilegiada, porque nessa geração de filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, pertencentes ao corpo místico de Cristo, mas na etapa de pedra angular, na etapa da dispensação do reino, em uma nova dispensação, é a geração que está experimentando essas duas grandes bênçãos. Bênção que já obtivemos uma, que é receber o Senhor na sua primeira vinda, e obtivemos o corpo teofânico da sexta dimensão, e experimentaremos a bênção de receber a segunda vinda e obter a bênção de, ao crer na sua segunda vinda, obtemos assim a fé de rapto, a fé de transformação e seremos transformados. E experimentaremos as bênçãos que traz o cumprimento da segunda vinda. Ou seja, que é uma geração privilegiada. Somos os escolhidos de Deus, os filhos e filhas de Deus, mais privilegiados que pisaram este planeta Terra, um ser humano. Porém, antes de obter esse corpo eterno e glorificado, estará passando por esta etapa de prova, de provação, para obter essa adoção, essa transformação neste último dia. E no meio de toda essa preparação, a humanidade também estará passando por certas etapas, onde é a preparação e será a preparação para esse glorioso reino milenar, milenial, que brevemente está por começar. Mas antes sabemos que existe várias promessas e profecias que têm que se cumprir, as quais profecias que Deus estará cumprindo à medida que Deus vai desenvolvendo esta etapa de todas as coisas que estão contidas dentro da meia hora de silêncio. Nos fala no livro do profeta Isaías, no capítulo 13, versículo 6 em diante. Vamos ver aqui. Podemos começar desde o capítulo 1. Vamos começar pelo capítulo 1. Profecias sobre Babilônia.
revelada a Isaías, filhos de Amós. Levantai bandeira sobre um alto monte, alçai, levantai a voz a eles, levantai a mão para que entrem pela porta de príncipes. Eu mandei a meus consagrados, assim mesmo chamei os meus valentes para a minha ira, aqueles que se alegram com a minha glória. Estrondo de multidão entre os montes, como de muito povo, estrondo de ruído de reinos, rebuliço de reino de nações reunidas. Jeová dos exércitos passa em revista as tropas para a batalha. Vem de terra distante, desde a extremidade do céu, Jeová e os instrumentos da sua ira, para destruir toda a terra. E aí escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, em Malaquias 4, do 1 ao 6. E também Apocalipse 11, do 15 ao 19, e 6, do 12 ao 17. Clamai, porque próximo está o dia de Jeová, virá com assolamento do Todo-Poderoso. Portanto, toda a mão se debilitará e desfalecerá todo coração de homem, e se encherão de terror, de angústia e de dores, se apoderarão deles, terão dores como mulher de parto, se assombrará cada qual a olhar o seu companheiro, os seus rostos de chama. Eis aqui que o dia de Jeová vem grande e terrível, de indignação e de ardor de ira, para transformar a terra em destruição e riscar dela os pecadores, pelos quais as estrelas do céu e seus luzeiros não darão seu resplandor ou a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não dará o seu resplandor, e castigarei o mundo pela sua maldade e os ímpios pela sua iniquidade, e farei que cesse a arrogância dos soberbos, e abaterei a altivez dos fortes ou tiranos. No livro dos selos, nos fala, na página 365, o irmão Branham, lendo aí esta escritura de Isaías capítulo 13, nos fala aí nesta parte: clamai porque perto está o dia de Jeová. Ele diz: o dia de Jeová é igual com Moisés e Elias. O dia de Jeová é igual com Moisés e Elias. E na página 366, onde ele termina essa escritura de Isaías capítulo 13, diz, onde fala: e o sol se escurecerá vamos ver aqui. E o sol se escurecerá ao nascer. E o sol escurecerá ao nascer. E escreve o sol, e em cima escreve Cristo. E diz: e a lua não lançará seu resplandor. E aí escreve em cima a igreja. E quando ele termina aí no capítulo 11 dessa escritura de Isaías 13, onde termina aí na página 366, lendo Isaías 13, no último versículo 11 diz: e abatirei a altivez dos fortes, e escreve: isto será Moisés e Elias vindo. Agora nos fala o irmão William, na mensagem que é um extrato das profecias, é o tomo número 8 das profecias deste folheto das profecias do fim do tempo. Na parte 8, na página 43, diz lá embaixo, página 43 e 44: agora vimos que a voz de Cristo, a voz de Deus, vai estremecer não apenas a terra. Vamos ler o extrato onde ele está fazendo a citação aqui, que é no livro das Eras, página 361 e página 362 do livro das Eras. Lá em cima,
nesta página 43 do livro da parte 8, As Profecias do Fim do Tempo. Vamos ler o extrato que ele leu aqui. Isto é da mensagem do céu nos estão apressando, façamos tudo rapidamente e bem feito, pregado no sábado 4 de dezembro de 2004, em Bogotá, na Colômbia. Diz, vejam aqui, na página 361 e 362, diz, das eras, tivemos um presidente católico e certamente, sem dúvida, teremos outro. Que é o que nos resta nada, com exceção de Hebreus 12, 26. A voz do qual então comoveu a terra, mas agora denunciou, dizendo, ainda uma vez e comoverei não apenas a terra, mas até mesmo o céu. Uma vez mais Deus sacudirá a terra e esta vez cairá tudo o que pode ser derrubado. Então ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, moveu o mundo todo, ainda que não o desequilibrou. Deus apenas estava avisando com um tremor mundial aquilo que brevemente fará numa escala muito, muito maior. Ele vai castigar esse mundo maldito pelo pecado com trovões e tremores. Irmão e irmã, há apenas um lugar que pode suportar tais sacudidas, e esse lugar é o aprisco, o redil do Senhor. E agora o irmão William diz, e agora vimos que a voz de Cristo, a voz de Deus, vai estremecer não apenas a terra, senão também os céus. E isso cabe ao ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés e ao ministério de Elias, que é nada menos do que o ministério, dois ministérios já numa escala de adoção. E por causa disso, para este tempo, onde plenamente estiver ou esteja cumprindo esta profecia, já estará adotado aquele em quem estarão estes ministérios, e, portanto, consequentemente, terá comido o título de propriedade, e, portanto, terá a palavra criadora, falando-a, e as coisas acontecendo, e assim trazendo pela palavra criadora, trazendo a bênção para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. No livro de citações, vamos parar um pouquinho aqui. No livro de citações, na página 42, parágrafo 346, diz, agora, o homem o iria afogar, mas eu vou dizer isso. O homem é onipotente. Você não crê nisso? Não crê nisso, mas é sim, um homem completamente rendido a Deus é onipotente. Não disse em Marcos 11, 22, se alguma coisa disseres e não duvidares no teu coração, virá a acontecer. Podes ter o que dizes. O que acontece quando dois onipotentes se encontram? Quando Deus e o homem se encontram através da onipotência, algo tem que ser sacudido ou sacudir. O que tu digas com o poder criativo da onipotência de Deus, sabendo que Ele prometeu isso e Ele disse na sua palavra, faz criar um poder que vai mais além e traz as coisas para o acontecimento, para acontecer, coisas que não são. Os faz como que são, ou os torna como que são, porque dois onipotentes se encontraram. E escreve aí a adoção. Dois onipotentes. Vou louvar o homem por criação, as coisas por criação. Vejam, já isso é adoção, o que estes ministérios, que nos vem falando aqui o irmão William sobre esses ministérios, terão, porque eles falarão a palavra e, ou seja, esses ministérios que esse instrumento de Deus terá e estarão adotados, nessa etapa estarão adotados já no final, no fim, onde estará acontecendo esses terremotos e diferentes tremores ou diversos tremores e tudo aquilo que estará acontecendo nesses últimos dias. Já diz aqui que já estará adotado aquele em que estes ministérios estarão ou estará. Ou seja, será a palavra criadora sendo falada por lábios humanos.
E diz, continua dizendo aqui o nosso irmão William, na página 44 deste livro que estamos lendo, na parte 8 das profecias do tempo do fim, e se estará realizando, acontecendo uma obra rápida, onde Cristo estará chamando e juntando a todos os seus escolhidos. Agora vejam como diz aqui, que para esse tempo, onde esses ministérios estejam adotados, e estará trazendo assim a bênção através da palavra criadora, essa bênção para a igreja noiva deste tempo final, deste tempo do fim. Olhem a obra rápida que se estará realizando, fazendo um recolhimento, um chamado. Agora, vejam que quando se faz a pesca ou se está pescando, aí todo tipo de peixe está nessa rede, ou na rede. Mas nos fala que no fim do tempo enviará seus anjos, os anjos ceifeiros, segadores, vêm fazer a segregação, a separação. E aí está essa obra rápida, onde Cristo diz aqui, onde Cristo estará chamando e juntando a todos os seus escolhidos, e depois que já estejam completos, a igreja esteja completada, então ressuscitará os mortos crentes nele, porque Cristo sairá do trono de intercessão e os ressuscitará em corpos glorificados, e já terá mudado de sumo sacerdote de cordeiro para leão e para juiz de toda a terra, e a rei de reis e senhor de senhores. E portanto já terá entrado uma nova fase, uma nova etapa, onde já chegou no seu fim a dispensação da graça. E já sabemos que a dispensação da graça culminou, finalizou. E também sabemos que essa porta de misericórdia de Deus já está fechada, porque olhem, continua dizendo aqui, e então já não haverá uma porta aberta para a dispensação da graça, senão que estará aberta a porta da dispensação do reino, que é a porta da segunda vinda de Cristo, que é Cristo a porta na sua segunda vinda. Vejam que sempre é Cristo ungido a porta, por onde tem-se que entrar, que é Cristo a porta na sua segunda vinda, tal como foi Cristo a porta na sua primeira vinda para a dispensação da graça. É Cristo a porta para a dispensação do reino na sua segunda vinda. Agora, olhem aqui no livro no folheto do tema O Rapto, nos fala o nosso irmão Branham, na página 36, diz: agora, como poderia aquele homem inteligentemente ou inteligente dizer que uma virgem iria conceber? Todos o estavam esperando, ou estavam esperando ele. Assim tinha sido dito, e assim era o Senhor. Estou na página 36, lá embaixo. Assim diz o Senhor. Era o assim diz o Senhor. Tinha que acontecer porque era a palavra de Deus. Tal como aconteceu no Gênesis, quando ele semeou aquelas sementes nos oceanos, quando tudo estava vazio e as trevas estavam sobre a face do abismo. Vê você? Teve que acontecer. E num certo dia, 800 anos depois, o ventre de uma virgem concebeu a semente de Deus. Foi uma semente criada, ela produziu filho. Aquele mesmo filho que, estando posicionado de pé ali naquele dia, disse: Lázaro, vem para fora. E um homem que tinha morrido por 4 dias antes, cujo nariz já tinha sumido ou caído, estava se apodrecendo e já fedia, saiu do túmulo. E também Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque a hora vem quando todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. E aí ele risca bastante aí, ele faz um risco embaixo: ouvirão a voz do Filho de Deus. Porque assim como Lázaro escutou a voz do Filho de Deus lá quando falou e disse: Lázaro, vem para fora, essa voz foi escutada por aquele que estava ali já naquele dia ou nesse dia. Ou seja, trouxe a vida, trouxe a ressurreição novamente, aquele
que já estava morto. Ou seja, adormecido, porque os filhos de Deus não morrem senão que dormem. Como lhes falei ali quando ele dizia: Lázaro não morreu, senão que está adormecido. E depois disse Lázaro morreu. Agora vejam como Lázaro, depois de levar 4 dias, ou seja, que já estava em estado de decomposição, isto representa todos os que partiram não apenas do nosso tempo, mas também de todas as eras. Ou seja, que não haverá barreiras para aquele que deixou esse corpo corruptível e temporário, ou seja, que adormeceu, ou seja, que morreu deste corpo físico temporário. Não impedirá. Quantos anos não será de impedimento? Quantos anos ele levar de morto? Vão escutar a voz do Filho de Deus, a voz do ungido de Deus, e se levantarão, ressuscitarão, tal como aconteceu com Lázaro. A mesma coisa que foi representada naquele peixinho, quando já levava meia hora de morto. Ou seja, todos esses tipos de figuras e todos esses acontecimentos, eventos que aconteceram, representam a esse evento, o acontecimento neste tempo do fim, neste último tempo da ressurreição de todos aqueles que partiram, que se foram. Agora, quando ele diz, temos lido de uma citação que ele fala que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aí em João capítulo 5, desse estudo que lemos, e o irmão William diz, escreve em carne, ou seja, que será ungido de Deus, que Deus terá neste planeta Terra, em carne humana, que falará a palavra de ressurreição. E os mortos ouvirão essa palavra, e se levantarão e sairão, e aparecerão para todos nós. Continua dizendo aqui, página 36, indo para 37 da mensagem O Rapto. Já diz, ouvirão a voz do Filho de Deus, João 5, já foi falado. Tem que acontecer. Haverá um rapto acontecerá. E escreve, haverá um rapto. Na minha última mensagem na Califórnia, quando eu pensei que jamais voltaria, predisse que a cidade de Los Angeles afundariam debaixo do oceano. E assim diz o Senhor, assim será. Essa cidade chegou no seu fim, no seu final, já não há esperança. Em que hora? Eu não sei quando, mas certamente afundará. Aos poucos dias depois daquele dia, 29 de abril de 1965, começaram os terremotos, e muitos de vocês, os homens, lembrem quando nós estávamos ali de pé junto daquela pedra, quando desceu aquele anjo desceu e houve fogo e luz caindo do céu, tudo em torno, em volta da pedra onde nós estávamos. Teve pedras que foram tiradas do lado do monte, pelo touro redemoinho, 3 trovões fortes aconteceram, e depois eu disse, lembrem-se, houve 3 trovões fortes. Lembrem disso. E depois disso, o juízo vai cair sobre a costa ocidental. 2 dias depois, quase afundou o estado do Alasca, quase afundou 2 dias depois. E escreve, o terremoto do Alasca. E escreve também, Sexta-feira Santa. Lembrem-se, o mesmo Deus que disse isso também disse que a cidade de Los Angeles está sentenciada, está no seu fim. Eu não sei quando, eu não posso dizer o quando, mas eu não soube nem o que eu tinha dito depois, quando eu estava do lado de fora. Eu procurei nas escrituras e vi onde Jesus disse, e tu, Cafarnaum, que és levantada até o céu, até os infernos serás descida. Porque se os de Sodoma fossem feitas as maravilhas que foram feitas em ti, teriam permanecido até o dia de hoje, até o 11:23.
Essa é a citação 11:23. Como 150 anos depois, Sodoma estava afundada sobre a terra, e Cafarnaum hoje em dia também está afundou no oceano, afundada no oceano. E aquele Espírito de Deus que disse e fez todas essas coisas, falou neste momento ou nesta ocasião: ó cidade de Cafarnaum, que te chamas pelo nome de Los Angeles, Los Angeles, como te tens exaltado até os céus, a mera ruta e semente de Satanás, simplesmente a ruta e semente de Satanás. Escreve: o caminho da semente da serpente. Vê, te tens exaltado para pregadores, é um panteão. Homens bons vão até lá e morrem como ratos. Tu que te chamas pelo nome de Los Angeles, se as grandes obras que foram feitas aqui tivessem sido feitas em Sodoma, ainda estaria no dia de hoje, mas a tua hora chegou. Preste bastante atenção se não chegou. Então eu sou um falso profeta. Ali, ela já está pronta para o juízo lá. Ou seja, Los Angeles, Califórnia, está pronta para o juízo lá. Eu lembro daquela noite quando eu vi uma visão antecipada da noiva. Havia um grupo de damazinhas vestidas corretamente, marchando, e na visão tinha alguém do meu lado que disse que essa era uma visão antecipada da noiva. Passaram por este lado e depois deram a volta, e então vi a igreja subindo por este outro lado. Apareceu a igreja da Ásia e escreve Éfeso. E meu irmão, você não imagina, não pensa a sujeira. Então apareceu a igreja da Europa, tão imunda. Depois ouvi que vinha um som de rock and roll, e era a igreja da América, escreve Laodiceia. E não tinha nada de coisa alguma de roupa. Tinha uma coisinha como um jornal na sua frente, um papel cinza que tinha junto do seu corpo, na frente do seu corpo. E dançando no ritmo do rock and roll. A senhorita América, a igreja. E eu, estando ali de pé, na sua presença ou na frente dela, pensei: ó Deus, se como ministros isso é o melhor que podemos fazer, citei isso, eu acredito que foi na noite, uma citação assim, onde ele também fala sobre a noiva, quando a noiva passou. Ó Deus, se como ministros isso é o melhor que podemos fazer, você pensa como eu me sentiria. Eu pensei: Deus, se unicamente pudesse escapar, pudesse fugir daqui, e se de tudo o que fizemos, isso é o que produzimos, se é assim. E depois passaram aquelas mulheres se mexendo por todos os lados, rebolando, e com os cabelos curtos, cara pintadas, e elas devendo ser virgens para Cristo. E quando passou, eu voltei a cabeça, porque apenas em ver a parte da frente, pois a parte de trás era muito vulgar. E passaram, e eu voltei a cabeça e chorei, estando ali na sua presença, e eles sabendo que eu era ministro, e isso era o que tinha produzido. Eu disse: ó Deus, não posso contemplar essas coisas, deixa-me morrer, deixa-me desaparecer. E enquanto passou, cada uma continuava até um certo ponto e se iam desaparecendo, e apenas ouvia-se o som delas, o barulho delas. Então ouvi algo como firmes e adiante. Então olhei, e eis aqui que vinha aquele grupo de damazinhas santas, exatamente como eram, todas corretamente vestidas, seu cabelo pendurado pelas costas. Eram damas limpas e bem ajeitadas, marchando de acordo com o ritmo do Evangelho. Bem vestidas, elas eram a palavra. Parecia que havia uma de cada nação enquanto as contemplava. E em vez de ir para baixo, subiram. E notei 2 ou 3 delas que estavam saindo da fila, e eu gritei com elas: fiquem na fila. E então a visão foi embora. Eu estava no quarto gritando: fiquem na fila, fiquem na fila. E ele escreve aí uma pedra angular e escreve no ritmo: subiram no ritmo.
E aqui escreve, do lado escreve alguns, fora do passo, do compasso, nações da era, e coloca uma pedra angular, ou seja, da pedra angular. Agora, aí nos está mostrando que algumas nações da era da pedra angular estão fora de passo ou de compasso. Diz, também escreve em cima, de masterpiece, ou seja, a peça mestra, seria em espanhol assim, traduz-se assim, tal qual, the masterpiece, peça mestra. E desenha uma pedra angular e as eras. Aí buscamos isso bem, buscamos direito isso. Depois buscamos direito essa tradução. Agora vejam o que ele escreve aí. Agora vejam, continua dizendo. Eu fico pensando, é possível que isto já esteja no passado? É possível que a noiva já esteja chamada? É através disso que estamos passando nestes dias. Esta noiva tem que ser formada e feita conforme a imagem de Cristo, e Cristo é a palavra. Isso é a única coisa, vê você? Não pode haver nenhuma só coisa agregada a isso. Não pode haver uma só coisa agregada. Não pode ser uma mulher com uma mão de homem e a outra mão com uma garra, uma pata de cachorro. Tem que ser exatamente a palavra do Senhor, tal como ele é a palavra. A noiva é uma parte do noivo. A mulher é uma parte do seu marido porque foi tirada do marido. Eva foi uma parte de Adão, da sua costela. E assim também é a noiva. Não tomada de uma denominação, senão tomada do seio da palavra de Deus para este dia. O rapto e reticências, e aí desenha uma pedra angular e as eras. E passa para a página 39, amigos. Todos tentemos estar lá naquele dia. Deus os abençoe. Foi falado, tem que acontecer, acontecerá. Irmãos, ninguém quer morrer, ninguém quer estar perdido. E deixe-me dizer-lhes, seja o que você faz, não importa a frequência com a qual você assiste à igreja, isso é muito bom. Isso é bom, não tenho nada contra isso. Você deve assistir à igreja. Continue assistindo à igreja, indo à igreja, mas ponha de um lado as tradições e continue subindo em Cristo, porque em um desses dias vai soar a trombeta e você se achará selado com a marca da besta e nem conhecerá o que é, senão que já quando for muito, muito tarde. Isto é exatamente a verdade. Agora, foi falado que Los Angeles, Califórnia, vai afundar e seja confirmado que Los Angeles, Califórnia, afundará. E isso vai acontecer porque foi falada, a palavra foi falada e também foi falado de que a igreja noiva será raptada. E vai acontecer, seremos raptados, porque foi a palavra falada, e essa palavra não cairá em terra. Toda palavra que Deus falou e está falando, palavra que são promessas para os que estão vivos neste último dia, esta geração que estaria vendo o cumprimento das promessas no meio da dispensação do reino, toda palavra se cumprirá. A ressurreição se cumprirá. Nossa transformação se cumprirá. O rapto se cumprirá. Ou seja, todas essas promessas serão cumpridas. As que faltam por se cumprir, se cumprirão, porque foi falado, a palavra foi falada. E nós cremos nisso de todo o coração, porque essa palavra se materializará
em você e em mim. São promessas para nós. Agora, antes disso, estaremos recebendo todo esse ensinamento e toda essa palavra que necessitamos para obter essa fé de rápido, para obter o conhecimento do mistério da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, porque conhecendo esse mistério é que obteremos a fé de rápido. Assim que em frente, servindo ao Senhor com temor e tremor e perseverando agarrados da mensagem, da palavra, de todas essas promessas que foram feitas para você e para mim. E perseverando, firmes e adiante, em frente, em marcha, marchando, sem sair da fila, ir marchando para cima, não para baixo, senão que para cima, porque é para cima que vamos ir para a ceia das bodas do Cordeiro. No livro de Citações, ele ali na página 169, no extrato 1510 diz, para também ler o que está escrito aí, da mensagem O Rápido, que tínhamos lido, diz: eu lembro a minha última mensagem na Califórnia, onde eu pensei que nunca voltaria outra vez ou de novo, quando predisse que Los Angeles afundaria debaixo dos oceanos. E assim diz o Senhor, o fará. Ela está acabada, finalizada, apagada, está acabada. A que hora? Não sei quando, mas será um dia, precisamente depois que os terremotos comecem a vibrar e a saltar, acontecer. E aí predisse, Los Angeles afundará ou afundarão. Assim que estamos vendo como todas essas profecias vão estar se cumprindo neste tempo do fim, neste último tempo, e conscientes de que esse, como nos falou o nosso irmão William, em várias mensagens nos falou o irmão William, que esse terremoto da Califórnia é bem provável, e não é que seja, ou seja, que seja o que é, que seja o terremoto da ressurreição. É bem provável que seja o terremoto da ressurreição. E na mensagem do livro de Citações, na página 168, parágrafo 1498, mas a igreja noiva, o rapto é uma revelação. Isso é revelado para ela. É uma revelação. A verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação. A verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação do rapto, ou de rapto. Agora, isto certamente é uma revelação, porque revelação é fé. Uma pessoa não pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação porque é uma coisa que foi revelada para você. E escreve a fé de rapto. O rapto é igual uma revelação. E escreve a noiva esperando a revelação do rapto, ou de rapto. E desenha uma pedra angular e uma flechinha. Aí escreve a revelação da segunda vinda de Cristo. Vejam. E também escreve toda a revelação vem, e aí não escreve mais nada, ou seja, sabemos que toda a revelação vem através de um profeta. Agora vejam que a noiva está esperando a revelação de rapto, ou seja, a revelação, e ele escreve aí a revelação da segunda vinda de Cristo. Ele escreve aí, assim como a revelação da primeira vinda de Cristo nos deu esse corpo teofânico da sexta dimensão, ao crer nela e receber por fé e com fé, recebendo a revelação da segunda vinda do Senhor, obteremos a fé de rapto, porque a fé é uma revelação, é uma coisa que foi revelada para ti, para você. E também escreve aí do lado, por um profeta, Moisés e Elias. Foi para mim uma bênção poder enviar essas palavras de saudação a ti, Miguel, lá onde tu estás, e
para todos os que estão contigo aí, também para todos aqueles que estão escutando neste momento, nesta ocasião, esta atividade do nosso irmão Miguel, lá com os irmãos aí presentes e todos os que também estão e que estarão escutando estas palavras deste momento hoje, sábado 18 de fevereiro deste ano de 2023. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e permaneçam agarrados da mensagem da palavra, para que assim estejamos prontos, preparados, prontos para receber tudo aquilo que Ele prometeu para cada um de nós neste tempo final, neste tempo do fim, porque é para esta geração, é para nós as promessas que Ele estaria cumprindo neste último dia, dia postreiro. Esta é a geração que verá, experimentará a adoção, experimentará nossa transformação, experimentará o rapto, experimentaremos todas essas bênçãos pela última vez. Ou seja, já não virá mais gerações para assim passar por este planeta Terra e experimentar aquilo que nós estamos experimentando, senão que esta é a última geração que está experimentando essas bênçãos em carne própria, na própria carne, ou seja, estamos experimentando as bênçãos maiores que Deus tem derramado e derramará sobre pessoa alguma. Assim que somos mais do que bem-aventurados em viver neste tempo tão e tão maravilhoso. Nunca se desanimem na vida. Continue em frente, adiante, siga, continue para metas, porque você é um vencedor. Você está escrito no livro da vida do Cordeiro. Portanto, você vencerá, obtendo brevemente esse corpo eterno e glorificado. De modo que sigam em frente e marchando, firmes e adiante. Que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos e orem muito pela atividade de amanhã para que Deus nos abençoe grandiosamente através da leitura que estaremos fazendo e também da mensagem que estaremos escutando no dia de amanhã. Que Deus abençoe e guarde a todos. Palavras do reverendo Miguel, do reverendo José Benjamin Pérez. A geração que receberá a fé de rápido.